Olá pessoal, vamos continuar nosso conteúdo sobre romantismo. Exatamente, vamos estudar as poesias, os escritores poéticos desse período. Vamos lá, diretamente porque são alguns escritores e obras que nós vamos avaliar. Como nós já citamos anteriormente, as gerações foram divididas em três. Nós vamos estudar a primeira geração, a indianista, de 1832 a 1836 a 1852. Gonçalves de Magalhães com a obra Suspiros Poéticos e Saudades e Gonçalves Dias com Canção do Exílio, Juca Pirama e os Timbiras. Vamos lá. Gonçalves de Magalhães com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, 1836. Ele nasceu no estado do Maranhão, nordeste brasileiro, em 1823. E estudou em Portugal quando entrou na Universidade de Coimbra. E lá desenvolveu a sua obra, estudando medicina. E também escreveu por influência de muitos escritores da Europa, muitos escritores principalmente franceses. E aí nós vemos um trecho da sua obra onde ele exalta Deus, a sua criação, e mostra como todos os seus que são criados por Deus o adoram, que são os adoradores de Deus. Você pode observar a forma com que é escrita cada uma dessas frases poéticas. Há uma rima, há uma busca pela exaltação da natureza, exaltação da criação. Então ele escolhe algo que pudesse mostrar o seu momento de romantismo, ok? Mas é algo que você pode meditar um pouco mais sobre como ele desenvolve a sua escrita. O próximo poeta, Gonçalves Dias, também estudou na Europa, e se formou na Universidade de Coimbra como bacharel em Direito também, e trabalhou com a forma de ter uma atenção especial ao índio e também à própria nação. Em termos de nação, nós podemos citar a poesia dele, quando ele escreve Canção do Exílio, e ele escreve da seguinte forma: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não cantam como os daqui, mas também como os de lá. É uma forma dele trazer a diferença e o amor que ele demonstra pela sua nação. Muito bem. E aí a Juca Pirama e os Timbiras, nós vemos aí, Juca Pirama significa na língua tupi o que há de ser morto, o que é digno de ser morto. Esse foi o título que Gonçalves Dias encontrou para contar em 10 cantos a história do jovem índio tupi, aprisionado pelos Timbiras e condenado ao sacrifício. Aí nós vemos uma imagem, é importante, interessante a obra. Ao ler, você percebe as rimas que há nesse poema. Vou ler um trecho apenas. O canto 1 diz assim: no meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra que em densas cortes assombram das matas a imensa extensão. E aí nós vemos a forma da rima, e aí começa como ele desenvolve uma narrativa através da poesia. Excelente. Continuando, geração ultra-romântica.
1853 a 1869. E aí nós temos alguns poetas: Manuel Antônio Álvares de Azevedo, Casimiro José Marques de Abreu, Luiz Nicolau Fagundes Varela, Luiz José Junqueira Freire, Pedro Luziense de Bittencourt Calazans. E aí nós vamos apenas dar ênfase a dois poetas que sejam. Quem é? Primeiramente, Manuel Antônio Álvares de Azevedo, o qual ele escreve a sua obra, uma narrativa, uma novela, em que ele traz em 7 partes epígrafes e nomes de cada personagem como subtítulos. É uma narrativa em que, na última parte da história, existe uma relação de Johann, que é o personagem principal, com os demais personagens da obra em si. Aí você vê uma imagem da obra e também do próprio Álvares de Azevedo. E ele trata obras interessantíssimas, e aí eu tenho um trecho aqui para poder ler para você. A obra se chama Se Eu Morresse Amanhã. Se eu morresse amanhã, viria ao menos. Fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria. Se eu morresse amanhã. Olha só, a forma com que ele desenvolve a sua ultra-romantismo. Ele já vai tratando de morte. O ultra-romantismo trata dessas questões. Algo mais interior no ser humano, do eu, e trata de uma questão muito mais dolorosa, que às vezes ninguém quer enfrentar ou trazer isso numa forma de poesia. Então ele recebe a sua forma de escrita, expressando a sua emoção de forma impressionante. Não é? Só lendo mesmo para você poder descobrir isso. E eu convido você a fazer essas leituras, que é excelente para vestibular. Olha só, Casimiro de Abreu. Nós temos aí a poesia dele, chamada Meus 8 Anos, e como ele trata isso. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Aí ele trata também de uma questão bem forte com relação a lembranças, a um retorno da sua memória, e trata com muito critério, utilizando os adjetivos, as rimas, a sonoridade, a beleza da sua construção poética. Vamos continuar? Ali nós temos terceira geração, a geração condoreira, e que nós temos alguns escritores que nós podemos também enfatizar com relação a esse conteúdo. E aí nós vamos ver Antônio Frederico de Castro Alves, Joaquim de Souza Andrade, Tobias Barreto de Menezes, Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, Silvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero. E aí nós podemos ver cada um desses escritores e o que eles escreveram e conforme eles escreveram. Nós vamos entender um pouco mais sobre cada um deles. Vamos lá. Separei apenas também 2, para que nós não ficássemos muito longo nesse conteúdo. Aí temos Castro Alves, e uma obra que tem destaque, que é o Navio Negreiro. Ele nasceu em 1847, na Bahia, estudou Direito em Recife, em Pernambuco, e está escrevendo, ou escreveu, grandes obras. E aí tem um trecho, o Navio Negreiro, que é
foi publicado em 1869. Né? A partir de 1869, nós vemos o período condoreiro. E temos aí, ó, estamos em pleno mar, doudo no espaço brinca o luar, dourada borboleta, e as vagas, após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. E aí ele vai tratando essa sua obra. E segue bem longa, não é apenas esse primeira estrofe. Aí é um canto, esse é o primeiro canto, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 estrofes para esse primeiro canto. E aí o segundo canto, nós vemos o início aí. Que importa do nauta o berço, donde é filho qual o seu lar? E aí segue também, com 1 estrofe, 2 estrofes, 3, 4, 5 estrofes. E aí eu peguei até o terceiro canto para que a gente pudesse entender. Mas essa obra, ela tem 6 cantos e foi publicada em São Paulo em 1869. Ele tinha apenas 22 anos quando publicou essa obra. Excelente obra de Castro Alves. E ele trata exatamente da questão dos escravos, das senzalas. Ele é justamente um defensor contra a situação que envolve esse povo, não é? Que sofreu por muitos anos. Muito triste isso, mas ele registra isso em obra poética. Por enquanto, terminamos aqui. Há outros escritores, há outras obras. Eu convido você a pesquisar, a fazer uma leitura. Depois nós vamos trazer isso individualmente a cada um dos escritores. Ok? Até mais!